Vamos lá, boa noite, pessoal. Vou apresentar para vocês como que se utiliza o MS Project de uma forma bem fácil. É um software utilizado muito para o gerenciamento do tempo dentro de projetos e é um dos softwares mais básicos para conseguir fazer esse gerenciamento de projetos, tá bom? Você pode ver que ele parece muito com o Excel aqui em cima, porque ele tem a mesma característica do Office, do Microsoft, né? Então, esses menus são bem parecidos e essa disposição aqui entre linhas e colunas. Como que vocês começam esse projeto, tá? Da mesma forma que vocês fazem uma EAP, vocês têm que transferir a estrutura da EAP aqui para dentro. Então, esse é o primeiro passo. Então, vamos colocar aqui um exemplo, que é o projeto construção. Então, eu vou fazer uma construção, beleza? Aperto Enter, criei a primeira parte. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui para ficar maior, para vocês verem. Tá difícil, mas eu vou falando aqui, tá? Então, eu estou escrevendo aqui a estrutura da EAP dentro do project. Então, o meu projeto é a construção. Depois eu vou colocar aqueles itens pais, os itens principais da EAP. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, documentação, aquela parte de prefeitura, projeto, aquele negócio todo, tá? Depois, fase de orçamento. Depois eu tenho uma fase que é da civil, né? A parte de alvenaria, vou colocar alvenaria. Depois eu tenho elétrica, hidráulica, acabamento. E aqui, final, é a limpeza, é entrega, tá? Vou colocar entrega final, ok, já é com documento, já tudo negócio limpo. Esses são meus itens principais. Notem que mesmo aqui dentro do project, eu preciso de colocar um sistema de hierarquia. Então, todos esses aqui para baixo estão dentro do projeto construção, certo? Eles são itens, são as fases principais do seu projeto. Então, você vai vir aqui em cima, aqui ó, nesse menuzinho, tá? E vocês vão dar um recuo, recuar tarefa, tá bom? Olha que ele vai pular para o lado e ele já vai ficar aqui negrito em cima. A segunda regra é, tudo que for negrito dentro do project, vocês não preenchem, tá bom? Por quê? Ele vai servir para fins de cálculo, tá bom? Ele vai calcular quanto que custa, quanto que dura cada fase, quanto que dura cada pacote de entrega. O próximo passo é, por exemplo, colocar os pacotes que você tem lá dentro da EAP. Então, eu vou apertar Ctrl+, ou clicar com o botão direito, inserir tarefa, tá bom? Ou Ctrl+, dá no mesmo aqui. E vou colocar todos os itens de documentação. Então, eu tenho aqui projeto, eu tenho alvará da prefeitura, eu tenho a parte de cartório, eu tenho contrato de construção, e tudo isso está aqui dentro de documentação. Mais uma vez, eu preciso de informar para o project que esses pacotes estão dentro do item de documentação, assim como você tem na EAP. Então, você dá mais um recuo. Olha aqui, ficou negrito. Então, você não preenche onde está negrito, tá bom? Da mesma forma, eu vou ter isso para orçamento. Então, eu vou ter o orçamento de materiais, eu vou ter orçamento de mão de obra e que mais? São os dois principais. Faço a mesma coisa, tá? Venho, seleciono as duas linhas e dou mais um recuo. Olha só, ele vai ficando dentro. Se eu clico aqui na setinha, ele esconde os itens que estão dentro. E eu preciso de ir fazendo isso para todos. Então, vou fazer resumido aqui. Na alvenaria, eu vou ter a parte de fundação, que é o alicerce, paredes e laje. Tá, fechei isso daqui, fiz a estruturação da casa. Mais uma vez, seleciono eles e coloco eles para dentro desse item, tá? E assim eu vou fazer com os demais. Só que eu vou apagar esses daqui porque não é pertinente, não é interessante eu ficar me delongando nisso daqui, tá bom? Então eu vou simplesmente excluir.
Aqui já dá para a gente entender como que vai funcionar a estrutura de projetos dentro do MS Project. O próximo passo é estabelecer as durações. Então, quanto tempo para fazer o projeto? Ah, é uma semana. Então, eu coloco um 100, tá bom? Uma semana é a mesma coisa que 5 dias, tá bom? Porque a gente está trabalhando aqui no calendário de 5 dias na semana. Ah, o alvará demora pra caramba, aqui vai levar pelo menos 2 semanas. 2 semanas. O cartório é 30 dias, eu vou colocar aqui 30 dias, tá bom? Que é a mesma coisa que 6 semanas. Ah, o contrato sai rapidinho, sai em um dia. E você preenche todas as durações, tá bom? Ah, orçamento de materiais eu levo uma semana, uma semana. Ah, mão de obra que demora um pouquinho mais, são 2 semanas. Você preenche a duração de todas essas atividades, tá bom? Eu venho aqui, seleciono o modo tarefa e coloco agendamento automático, tá bom? Aqui ele já começa a colocar uma prévia das datas, tá bom? E aqui eu posso configurar, por exemplo, a data de início. Eu estou planejando iniciar esse projeto aqui no dia 18 de maio de 2020. Só que ainda eu não estabeleci nenhum link com predecessores ou sucessores. Eu preciso de fazer isso, tá? Como que eu vou fazendo isso? É essa coluna aqui. Essa coluna é como se fosse lá aquele atributo dentro da minha lista de atividades, tá bom? Então, por exemplo, eu posso fazer o projeto junto com o alvará? Não posso. Primeiro eu preciso do projeto. Então, qual que é a atividade predecessora do alvará? É a atividade 3, código 3, linha 3, tá bom? É o número que o project está dando aqui. Ah, e o cartório? Eu preciso de fazer depois do projeto? Sim, mas eu posso fazer junto com o alvará? Posso fazer junto com o alvará. Como que eu informo isso para o project? Eu vou colocar o código da atividade, que é 4, e se for em português, eu coloco II, de início, início. Quer dizer que elas começam juntas. Observa aqui do lado, aqui, ó, bem aqui onde ele está fazendo um cronograma automático, que ele movimentou essa barra para começar junto com essa. Se eu colocasse só 4, ele ia jogar essa barra aqui, dessa linha, lá para frente. Olha só. Mas eu estou informando que começa junto, então é II. Olha que legal. Ah, e o contrato? O contrato eu quero que ele termine junto com a etapa do cartório para a gente já finalizar todo esse processo de documentação, tudo junto. Como que eu vou informar para o software que eu quero que termina junto? Eu coloco o código da atividade e eu acho que é FF em português. Não é FF, então é TT. Então é 5TT. Término, tá bom? Por quê que eu estou falando aqui em português? Porque em inglês muda, tá bom? Ah, eu não peguei essa sigla, não consegui entender nada. Então, 2 cliques, predecessoras aqui nessa guia em cima, você tem aqui, ó, nome da tarefa, tipo, término a término, TT. Olha só, início a início, término a início, que é o padrão, e início a término. Que essa daqui é um pouquinho mais complicada, tá? Mas a que a gente utiliza são mais essas daqui. A primeira é padrão, não preciso descrever, que é terminou uma, começa a outra, início, início, começam juntas, e término a término, terminam juntas. Olha só. E eu vou informando isso para o pro software, e ele vai calculando o tempo de entrega desse projeto. Ah, eu falo aqui que o orçamento de materiais eu também vou fazer só depois do projeto. Então, coloco 3. A mão de obra eu posso fazer junto com a parte de material. Então, é II, de início início. E ele já vai preenchendo aqui o cronograma para mim de uma forma automática. Olha só que legal. E eu só faço a fundação depois que eu tiver o orçamento da mão de obra. Eu vou colocar aqui depois da atividade 9. As paredes eu só faço depois da fundação. Vou colocar aqui 11. E a laje, opa, desculpa, digitei errado, 11. E a laje, logicamente, eu só faço depois de ter as paredes. Então, 12. E aqui ele já colocou tudo para mim, tá bom?
para eu conseguir calcular de uma forma automática quanto tempo que levaria meu projeto. Note que aqui em cima ele ainda está com uma interrogação, não sei se vocês conseguem ver, tá bom? Se ele está com essa interrogação, significa que tem alguma coisa aqui para baixo que eu não preenchi, que foi aqui a última parte da alvenaria. Então a fundação eu levo 3 semanas, 3 semanas. As paredes eu levo 2 semanas e a laje é 1 dia. Vou lá e faço tudo. Olha só, ele falou para mim que meu projeto vai levar 41 dias. Ele serve exatamente para isso, colocar toda a cadência dessas informações. E olha que legal, pessoal. Ah, nossa, um diagrama de rede é muito complicado, muito difícil de fazer. Se você fez toda essa parte certinha dentro do project, basta você vir aqui em cima, clicar e colocar diagrama de rede. Olha só, ele já te dá o negócio prontinho. Então é uma mão na roda, tá? Para você que está aí fazendo a parte de gerenciamento do tempo. Então, se você aprender essa estrutura básica aqui, você já consegue fazer bastante coisa, tá bom? No caso aqui do exemplo que foi enviado para mim, faltou simplesmente colocar as hierarquias, tá bom? Aqui dentro desse projeto, note que está tudo na mesma linha, você tem que aplicar os recursos, e aqui nesses links das predecessoras, tá tudo termina uma e depois começa a outra. Então, algumas atividades que começam juntas, você poderia colocar aqueles códigos, tá bom? Que eu ensinei para vocês. É isso daí que eu queria mostrar para vocês. E se tiver alguma dúvida, curiosidade, pode perguntar aí. Eu vou pausar aqui a gravação, tá bom?